O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Mensagem enviada pelo Espírito de Pascal, em Genebra, 1860. O homem não possui como senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Era príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Próxima mensagem, enviada por um espírito protetor que se autodenominou M, em Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade
só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de 1 centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas para que um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida sem ter que prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Próxima mensagem. Emprego da fortuna. Mensagem enviada pelo espírito de Cheveros, em Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo, que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá o teu supérfluo, faze ainda mais, dá do teu necessário, porque o teu necessário tem também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Próxima mensagem, dada por um espírito protetor, em Cracóvia, 1861. Quando considero a brevidade da vida,
causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, trata-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vanglorizarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Pensai que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres da solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos, foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele, que morre, esquecestes o espírito, que viverá para sempre. Assim, esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Próxima mensagem, dada pelo espírito de Fénelon, em Alger, 1860. O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas no emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício, que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna, concentrada numa só mão, deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nessa vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor
vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, entrai-vos no gozo do Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se entretanto Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Próxima mensagem. Despreendimento dos bens terrenos. Mensagem enviada pelo espírito de Lacordaire em Constantina, Argélia, 1863. Mensagem enviada por Lacordaire, Constantina, em Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual e que vai da sorte e da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deve esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis de restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhes ficarei agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele.
O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia terei de prestar contas ao Senhor daquilo que vos concedeu? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade da terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar-lhe o véu, sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É então que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a miséria da queda, a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único imóvel. Será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhe um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estarás lhe dando uma lição de egoísmo que endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensina-lhes a sê-lo para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do teu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele,
A bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a Ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro às mancheias na satisfação de uma fantasia não dará 1 centavo para prestar auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro despreendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vós, deu e tirou, pode devolver-vos. Resiste corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, Ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto, que conhece coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os despreendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão, que pode torná-la bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-lo dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente, quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, enviastes-me um novo encargo. Dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do despreendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar seu emprego.
como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Essa é uma pergunta feita por Kardec aos espíritos, tá? A esse espírito que está dando essa mensagem. Essa é uma pergunta feita por Kardec e respondida por São Luís, em Paris, 1860. Segue a resposta de São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha da sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente.